Tudo bom, pessoal? Bem, falaremos um pouco sobre dinâmica dos fluidos. Me chamo Maximiliano e vale salientar que a dinâmica dos fluidos, né, no caso, é uma área de pesquisa que iniciou junto com o cálculo, né, e possui técnicas de análise matemáticas como métodos assintóticos, da aproximação, equações de reação de fusão, entre outras. Tá? As principais aplicações, pessoal, são turbulência em líquidos, propagação de ondas em meios heterogêneos, previsão numérica de tempo, no caso, né? E para isso é bom sempre lembrar de algumas coisas que já vimos antes, tá? Para nós resolvermos essa questão, que eu vou colocar aqui, vamos fazer um background, né? Como chamado. Vamos lembrar algumas coisas atrás. Beleza. Olha, no caso, pelo que chamamos de fenômeno de transporte que ocorre dentro dos gases, né, e nos fluidos em geral, vamos mostrar utilizando a equação de Poisson-Ele o movimento do fluido dentro do tubo, no caso, dado na questão. Ela leva em consideração o que? A viscosidade, tá? Embora ela realmente só é válida, né, para situações de escoamento não turbulento, pessoal. Ou seja, né, somente laminar, beleza? Então, vendo a questão, temos que a água é transportada através de um tubo de 8 centímetros de diâmetro e 4 quilômetros de comprimento, a uma taxa de 120 litros por minuto. O que a questão quer? Calcule, né, a pressão necessária para manter o fluxo. Então, vemos aí que já traz a viscosidade da água, né? Então isso é importante. Temos aqui então a equação de Poisson-Ele, tá? A equação de Poisson-Ele, né, diz o seguinte, que P é a pressão, e você pode observar que P1, aí P1 menos P2 é a diferença entre a pressão das extremidades, né, do tubo. No caso, tá, multiplicado pela área da secção e dividido pela essa relação aí, 8 por viscosidade, né, da água, multiplicado pelo comprimento, né, do duto. Então, o que queremos é a pressão, mas já sabemos, né, nós já sabemos que da viscosidade, sabemos do comprimento, né, do duto, e no caso iremos fazer o cálculo da seguinte forma. Vamos utilizar para a seguinte solução: a equação de Poisson-Ele ou Hagen-Poisson-Ele. Alguns livros, por exemplo, Moisés traz Hagen-Poisson-Ele, o que eu também estou adotando, que é o Alonso e Fim, que é Física, Campos e Ondas, né, adota como Poisson-Ele, pois se trata de uma situação de fenômeno de transporte, no caso, né? P eu coloquei em negrito para simbolizar pressão, R a quarto, o raio, a viscosidade do líquido, o comprimento do duto, e V é a equação de Poisson-Ele para a taxa de escoamento, tá? É o volume por unidade de área, ou seja, é a vazão. Então, basta nós aplicarmos na fórmula, colocarmos todos os valores na fórmula, tá? que nós vimos anteriormente, né? Que é essa formulazinha aí, tá? Da equação de Poisson-Ele, beleza? Não adentraremos na demonstração dessa fórmula, beleza? Então, para isso, vamos somente colocar na mesma unidade de medida todos os valores, tá? Então a resolução da questão diz: temos a pressão, que vamos colocar explicitamente, tá? Que nós queremos, tá? Beleza. Substituindo os valores, né? E colocando na mesma unidade de medida,
faremos o seguinte. P, que é a pressão, que nós vimos anteriormente. E P vamos colocar como uma variação, né? Variação da pressão nas extremidades do duto. E colocamos um P em negrito para simbolizar o mesmo. Então temos que é 8 vezes a viscosidade da água, que é 0,001, multiplicado por 4.000, no caso é metros. Temos que transformar em metros. E 0,02, que no caso se trata da taxa de 120 litros por minuto. Ou seja, se trata de quê? Trata da taxa de escoamento, pessoal, de volume por unidade de área. Então vamos transformar esses 120 litros por minuto e vamos encontrar esse valor aqui, 0,02, tá? Colocando tudo na mesma unidade de medida, dividindo por 3,14, que é o valor de π aproximadamente, multiplicado por, né, 9,8, que é a aceleração da gravidade, tá? Beleza, no caso, São 8 horas. no caso, a igualdade, vamos colocar na igualdade, né? Depois de fazer toda essa operação matemática, 0,0796 é o resultado encontrado, né? Multiplicado por 10 a 5 Pascal. No caso, pessoal, é fácil ver aqui que é em relação a 1 atm, que é 1 atmosfera, que é 1,013 vezes 10 a 5 Pascal. Então, é isso, pessoal. Então, agradeço pela atenção. Estão aqui as referências, né, para pesquisarem. Tudo bem? Até mais.